Então, a palavra de hoje é no livro de Samuel, capítulo 1, versículo 2, versículo 1 e 2, cujo nome era Elcana. E este tinha duas mulheres. Livro de Samuel, capítulo 1. Então, ele tinha duas mulheres, né? E o nome de uma era Ana e a outra era Penina. E Penina, ela tinha filhos, porém Ana não os tinha. Então subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, e adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então, o Senhor que cerrou a madre de Ana, né? A que ele mais amava, a esposa que ele amava, ela não podia, né, dar filho para ele, né? Cerrado, né? O Senhor tivesse cerrado a madre de Ana, né? Quem tinha cerrado a madre de Ana, embora o Senhor, né? O Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E Deus, ele pode, né, fechar, né? A gente pode não conseguir aquilo que a gente deseja. Às vezes a gente ora, né, busca a Deus, às vezes a gente vai na igreja, a gente persevera no pedido, né, na esperança que vai conseguir, mas aí não acontece, né? Então, nessa história de Ana, a gente vê que Deus, ele tem um propósito, né? Naquilo que a gente quer, tem um propósito de Deus também, né? Então, às vezes a gente fica, né, ali pedindo e não sabe o porquê, né? Muitas das vezes a gente pensa, é coisa do maligno, é ele que tem tudo, é ele que tem feito, é ele que tem travado os caminhos, né? Ele que fechou, ele que não deixa, né, as coisas fluir. Mas nem sempre, né? Às vezes o próprio Deus, ele fecha, né? Ele não permite que a gente consiga aquilo que a gente quer. Então a gente fica ali lutando, né? E não acontece, e a gente às vezes perde até a esperança, né? Mas significa que a gente tem que perseverar, né? Que Deus tem o porquê. Deus, ele mesmo fecha para não acontecer, né? Então a gente fica às vezes até sem força, né, de orar, de esperar, né, de buscar, e aquilo que a gente quer não chega. Então, pela história de Ana, né, a gente percebe que porque Deus, ele queria, né, ele queria que a bênção dela, aquela bênção, né, aquele filho que ela desejava, né, que Deus queria que ela entregasse ele para ele, né? Então, se ela soubesse, né, o primeiro dia que ela orou, ela já tinha colocado, mas como ela não sabia, né, então ela ficou ali sofrendo, né, amargurada, né, triste. E isso acontece até nos dias de hoje, porque às vezes nós queremos alguma coisa, oramos, buscamos, né, perseveramos naquele sonho, e aí não acontece, a gente fica frustrada, né, porque não aconteceu do jeito que a gente queria, né, mas a gente tem que entender que a gente tem que continuar, né, porque na hora certa, Deus, ele vai mostrar para nós a maneira correta de pedir para ele, né. Que quando ela fez o voto,
quando ela fez o voto, aconteceu um milagre, né? Porque se ela não tivesse feito o voto, se ela tivesse só ficado orando só e pedindo o filho, talvez ela não ia conseguir, né? Mas aí ela pegou e ofereceu. Ela ofereceu aquele filho lá que se ela tivesse, ela ia devolver para Deus, né? Aí ela conseguiu. Então,